Boa noite. Hoje a live X da questão vai contar com a participação de Tefa Polidoro. E aí, bonita de corpo? Cadê? Deixa eu te chamar. Ui. Engraçado que tu entrou. A solicitação, tô te chamando aí. E aí, bonitinha? E E aí? aí, vereadora? Olha a vereadora Patrícia Lucena chegando na área. Tu botou deitado, não dá pra tu botar em pé não, na vertical? Eu ia te perguntar se tu não podia botar deitado, porque ele tá com bastante bateria, mas daí para continuar carregando, não dá para ficar ruim tu virar o teu? Fica, porque eu vou ter que ler os comentários, amiga. Ah, pode escrever. Tá bom. Então, deixa assim. É, Vou deixar sem bateria, sim. então depois qualquer coisa, a gente volta. Qualquer coisa, quando tu fica olhando, aí quando for dar o último suspiro, aí tu coloca na tomada e a gente fica na horizontal. Tá, feito. Cadê Júlia? Júlia Queen? Prestigiar a amiga. Eu tava falando. Mandei pra Matheus. Hã? Hã? Mandei para Matheus, a Joiciane, minha amiga. Seja bem-vinda. Os seus amigos falam da Equanes também. É Derly. Ó, Tudo grandes mulheres. Gente, bem? É, certo. solidão. Ó, melhorou. A galera do teatro chegando, as mulheres feministas aqui na área também. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Meu outro celular, que eu fico olhando como é que tá, minha imagem tá cortada, como é que tá? Porque é que eu me olho, só que quando divide tá um pouco cortado. Tu tá linda, Aí tá? o outro Não celular, se preocupa, tu o tá. outro, o outro celular tá carregando, eu nem posso ficar olhando. Vem cá, tu não tá com frio? Menina, só um pouquinho. Mas não tá com tanto assim, aqui não tá muito frio, não, assim, pelo menos. E tu Nossa, sabe que eu sou bem fria. vai, eu tô sentindo muito Se eu frio. chegar Aqui em Caxias tá bem frio. bem frio, né? Aham. Imagina. Tanto é que hoje eu tô Chamar. bebendo graspa, não tô bebendo vinho. Eu tô bebendo cachaça da uva. É? Olha, a Cília, ó, Cília é do teatro, ela é bibliotecária e faz teatro lá na UFMA. Ó, que massa. Joiciane, ela fez teatro nos projetos, ela ensinava também. Ô, Zé, tá muito frio. Tá, tá, tá caindo demais a temperatura aqui. Hoje à tarde tava 16 graus, mas agora já deve tá batendo os 12 por aí. Difícil. Dayana? Só tô enviando as notificações aqui, amiga. Ah, tá. É que tu pareceu, eu pensei, será que tá travada? Não é. Olha o truque que parou, é só paralisar, travou. Com o vídeo que eu olhei no. Eu sou a viciada do TikTok, né? Aí foi um vídeo que eu olhei, quando tu estiver trabalhando em teletrabalho, não, foi trabalhando não, foi numa conversa, uma aula virtual com o teu professor. Aí tu paralisa, hã? Eu não tô ouvindo. Ó, a Cília tá dizendo aqui, na ilha de São Luís, tá 28 graus. Ah, que beleza. Nossa. Aqui tá uma friaca. Gente, vocês que estão aí, Cília, tu que tá aí, ó, tem um aviãozinho assim, uma setinha. Encaminha para os amigos de vocês, para as amigas do direct. Enquanto a gente está chamando nossa audiência para prestigiar a Tefa Polidoro, ela que é a criadora da Ternurinha e de tantas outras personagens que marcam a história, né, do processo de criação do teatro feminista e das práticas artísticas, dos processos. Dayana, É, eu vou te colocar entrando em anexo no meu currículo Lattes. Bota, me bota. Júnior, meu amor, chegando aqui na live, te apresentar a Tefa Polidoro, gente. Ela que é uma artista excepcional.
do Rio, de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, sou suspeita para falar da ternurinha. Oh. Doutora em teatro, viu? Você olha essa mulher, ó, doutora em teatro, além de linda, inteligente, Sim, ó, claro. todo mundo dizendo atriz maravilhosa. Tudo isso, eu sou perfeição, eu sou a perfeição. Ah, tu é. Ah, vamos fazer um bate-papo bem descontraído. Primeiro te apresento assim, quem é Tefa Polidoro, aí depois nós vamos abordando os assuntos. Fica bem livre quem está chegando na live. Eu vou já colocar o tema aqui da live. Pode também fazer perguntas, quando foi que ela começou na carreira, como é que se dá o processo criativo dela, o que é o teatro feminista, como ela acessa isso. Vamos lá, e como é esse processo criativo de uma personagem que é totalmente o avesso, quando eu falo do avesso, né, da Tefa Polidoro, é a Tefa Polidoro ao avesso. É, o contrário é o avesso do bordado, né? É o avesso do bordado. O avesso do Galera bordado. chegando aí, boa noite. Vou colocar aqui o tema. Acho que é uma música da Bethânia que fala, né? O mais importante do bordado é o avesso, né? Eu acho que é a Bethânia que tem uma música que fala isso, se eu não me engano. Amiga, é contigo. Manda brasa aí, que eu só vou pegar aqui o negócio. Tô com o meu notebook ligado, então, Para eu falar? trabalhando. Pode Eu, falar. tu quer que eu fale? Deu uma travada aqui, você tá pedindo para eu falar? Quem é a Tefa Polidoro? Apresenta aqui com a Ah, tá, galera do teatro. tá. Então, boa noite para quem está assistindo, quem está chegando aí. Eu sou Tefa Polidoro. Esse é meu apelido que eu ganhei desde os primeiros meses de vida. Eu ganhei esse apelido da minha mãe. Na verdade, meu nome é Stefanilis Polidoro. Eu sou atriz. Sou gaúcha de Caxias do Sul. Morei 10 anos em Porto Alegre e agora faz 5 anos que eu moro em Florianópolis, onde eu conheci a Dayana no programa de pós-graduação em teatro da UDESC. Trabalho com teatro desde os 15 anos de idade. Comecei a carreira artística como bailarina clássica e acabei enveredando para o teatro, mas tá tudo meio junto, assim, né? Misturado. E hoje em dia eu acabei de defender o doutorado em teatro, trabalhando com teatro feminista no programa de pós-graduação em teatro da UDESC e também onde eu fiz meu mestrado também, trabalhando com processos criativos feministas, também no mesmo programa. Sou graduada em teatro pela URGS e militante e hoje em dia companheira também da Marcha Mundial das Mulheres. Eu acho que é isso, Dai. E a partir daí vamos Fala desenrolando, né? Eu acho que é isso. que tu é bailarina, que tu foi anarquista. Bora, minha filha, abre esse Mas, baú aí. mas eu falei que eu fui bailarina clássica. Tá, daí eu comecei na vida política e militante no movimento punk quando eu tinha 14, 15 anos. Aí depois eu comecei a participar do anarquismo. Eu fui para o socialismo, que daí eu comecei a participar da JPT, que é a Juventude Petista, de Caxias do Sul. Ainda não filiada, mas participando assim, de todas as reuniões, enfim, da militância mesmo. Aí eu fiz graduação em História, faltaram algumas disciplinas para me formar, acho que só os estágios. Fiz em Caxias do Sul ainda. Aí lá também me aproximei ainda mais da militância feminista, porque foi lá que eu tive os primeiros contatos com a Marcha Mundial das Mulheres, que tinha um núcleo bem forte lá, que ainda existe hoje. E aí da história acabei, já fazia teatro, enfim, daí acabei buscando a formação catedrática, assim, né, do teatro na URGS. E fiz parte durante muitos anos no grupo de Caxias do Sul, no Atores Reunidos. Aí integrei alguns grupos em Porto Alegre também, na época que eu estava lá. Integrei o Pindaibanos,
Grupo Pindaibanos, integrei o Grupo Farsa, grupo... Qual outro grupo? Esses assim e tal. E aí depois acabei indo para Floripa para fazer um mestrado e o doutorado, onde eu conheci a Dayana, e que também é na Marcha Mundial das Mulheres. E a gente se aproximou também por todas as referências, né, dentro do curso. E acabamos juntando as militâncias aí nos feminismos, na arte, né? Acho que é isso, Dai. Terça, conta um pouco sobre quando tu vai para o mestrado, desenvolver tua pesquisa, a tua pesquisa do mestrado. Aí nós vamos puxando os fios para tu falando desse processo, como é que tu faz a tua pesquisa, como é que tu desenvolve o teu processo artístico, porque tem pessoas aqui do teatro, principalmente as mulheres, né, que fazem teatro, querem saber como é que tu te baseia, quais são as autoras, o processo de corpo, de laboratório, de escrita. Aí tu vai pegando esses fios até a gente chegar no teatro feminista, certo? Tá. Bom, dos processos que eu fiz até hoje, não, uma coisa que eu digo assim do que eu construí até hoje é que eu não sigo uma fórmula, um processo fechado, aliás, uma receita fechada para todos os processos. Cada processo, para mim, pelo menos, é trabalhado de um jeito bem único e que busca sempre a direção daquilo que eu estou querendo contar, daquilo que eu estou querendo construir mesmo, né? Então, assim, o primeiro trabalho que eu considero feminista que eu fiz foi ainda na graduação em teatro, que foi o Eterno, em 2010, que eu fiz sobre um período da vida da minha mãe, em que meu pai foi embora. Quando eu tinha 4 meses de idade, ele foi embora e não voltou. Até os meus 4 anos, minha mãe ficou esperando ele, com aliança no dedo, enfim, não tendo notícia nenhuma, se estava vivo, se estava morto, se voltava, se não voltava. Isso na década de 80, né? Pega aí entre 85 e 89, um período bem complicado, o Brasil recém se reabrindo aos poucos para a redemocratização, né? Então, se hoje a gente está vendo toda essa volta de discursos como família tradicional brasileira, enfim, toda a discussão sobre feminismos, né, e sobre a luta das mulheres sendo tão devastada mesmo por essa onda conservadora que está vindo. Imagina isso na década de 80, né? Então, Sim. o Eterno fala um pouquinho sobre essa história e tal, sobre a história da minha mãe. Aí, nessa época, eu ainda não conhecia o que era um teatro feminista. Nunca tinha ouvido falar de teatro feminista. Embora eu trabalhasse já com discussões de gênero, assim, com feminismos e tal, desde a minha adolescência, a ideia de teatro feminista eu não conhecia. Eu conheci pela Tina Andrighetti, que é uma atriz aqui de Caxias, que organizava o Festival Mulheres em Cena, e que eu acho que ela chegava a participar e organizar, enfim, o Madalena Project da América Latina, que tem como uma das fundadoras e cabeças de organização e tal, a Ana Wolf, que é uma atriz argentina, que faz parte do Madalena Project Mundial, que é encabeçado pela Julia Varley, atriz do Odin Theater, né? E aí, na Dinamarca. E aí, foi quando eu conheci esse termo teatro feminista. E aí eu comecei a pesquisar, mais ou menos sozinha, sobre teatro feminista, assim. E pesquisando, cheguei no nome da Brígida, a doutora Maria Brígida de Miranda, que, por sinal, foi orientadora da Dayana e minha orientadora no mestrado e no doutorado. E tudo que era produzido no Brasil, naquele período 2010, 2011, que eu lia, pelo menos que eu tinha acesso, sobre teatro feminista, aparecia o nome da Brígida. E aí eu pensei, bom, ela está aqui do lado, em Floripa, e eu quero investigar esse teatro feminista, então eu preciso chegar até a Brígida. E aí prestei o processo seletivo do mestrado e acabei entrando. E lá eu desenvolvi o meu segundo trabalho feminista, que eu considero o meu segundo trabalho feminista, que é o do Elate de la Campana, que é a história da minha tataravó,
uma imigrante italiana que chegou no Brasil ainda criança, nos anos de 1890 e pouquinhos. E ela foi subjugada por parte da família por ela ser uma mulher fora das condutas normativas do seu período, assim. Ela teve 4 filhos, sendo que com 3 pais diferentes, né? Com 3 homens diferentes, assim. Era muito independente, muito livre, muito... E aí eu comecei a investigar sobre o trabalho da Marieta, né? Sobre a vida dela. Meu avô me ajudou, porque ele era tio da... A tia dele, a tia Aurora, que é filha da Marieta, ela estava viva, estava com 90 e poucos anos, e meu avô tinha acesso a ela. A gente, enfim, entrevistou a tia Aurora. Daí a gente foi para buscar certidões, a gente foi em museus, a gente fez uma baita pesquisa e meu avô me ajudando. E foi nesse momento que eu pensei, que eu me dei conta do quanto o teatro feminista fala da história de homens, não só de mulheres, mas quando a gente está falando de história de mulheres, a gente acaba puxando a história de todo mundo, de muitos homens também. Foi nesse momento que eu tive essa pista, assim, né? E aí tá, e daí o terceiro trabalho feminista que eu considero feminista para mim foi a Ternurinha, que daí eu fiz no doutorado, que aí tem a ver com uma forma de falar de mim mesma, assim. Foi a Ternurinha, ela é uma personagem, foi construída a partir da ideia da bufonaria e que acabou sendo minha cura. Eu trato ela como meu remédio curativo, assim, das crises de ansiedade que eu tive. Eu tive transtorno de ansiedade generalizado aí nessa época do golpe de 2016. E nesse período eu tive o transtorno, estava finalizando o mestrado, enfim, toda aquela confusão que a gente viu onde é que tá dando isso, né? E aí a ternurinha. Tá, esses 3 trabalhos, então, o que eles têm em comum é que os 3 partem de uma necessidade minha de falar sobre coisas que eu quero falar. Assim, que provavelmente eu não encontro em textos, mas que tem a ver com histórias de mulheres que me circundam, assim. Uma das coisas que a gente aprende no curso de História, que eu aprendi quando eu entrei no curso de História, foi na aula de Introdução ao Estudo de História, com a professora Luísa Iotti, acho que era esse o nome da disciplina, e que o primeiro trabalho que a gente teve na faculdade de História foi pegar e fazer não uma árvore genealógica da nossa família, mas uma árvore genealógica da nossa vida. Por quê? Porque justamente parte da ideia de que todo mundo faz história, de que todo mundo tem história para contar e que todo mundo é sujeito de histórias, né? E isso para mim ficou muito forte. Então, quando eu penso, eu quero falar de mulheres, é lindo pegar Medéia, Antígona, é lindo pegar esses cânones do teatro e botar a nossa... Enfim, trabalhar sobre eles também, né? Mas também o quão interessante é visibilizar todas essas histórias que a gente tem de mulheres dentro do nosso terreno, né? E que são tão mitológicas quanto Antígona e quanto Medéia, né? Então, esses três trabalhos têm em comum é isso, é a minha vontade de falar das mulheres do meu terreno, assim. E cada trabalho eu tenho um processo diferente. Por exemplo, o Eterno, eu parti de uma construção de roteiro das ações que entrevista com a minha mãe, conversando com a minha mãe, então ela ia me sugerindo as ações e eu criava esse roteiro de ações e a partir deles eu improvisava sozinha em sala de aula. Muitas vezes com a Lu Olensky, que era minha orientadora na época, que me ajudou demais. Muitas vezes com o Márcio Ramos, que acabou dirigindo o espetáculo também. Mas e é um trabalho completamente... Eu tenho 3 frases, é um espetáculo de 40 minutos e eu tenho 3 frases só. É todo muito imagético, assim, trabalho com vídeo, muito trabalho corporal, né? E tá. E aí, o segundo trabalho, que é o Duelate de la Campana, é meu avô, eu e o Márcio, esse meu colega Márcio Ramos, que é ator aqui em Caxias, a gente faz teatro desde sempre juntos, e o meu avô Agostinho Iscariote,
nós três em cena. O meu avô trazendo a visão machista da família sobre a Marieta Iscariote e o Márcio e eu tentando trazer a visão de como a gente enxerga a história da Marieta Iscariote, um viés mais feminista. Tentando trabalhar o espetáculo de um jeito dialético, assim, de apresentar as duas visões, né? E o terceiro, que é a ternurinha, ela não, ela tem ela, como é que eu vou dizer? A ternurinha, ela trabalha com muitas intervenções, assim, né? Ela, ela gosta de intervir no espaço, assim, no ambiente. Ela curte o improviso, ela curte a ideia do aqui e o agora. Tanto que os espetáculos que eu faço com a ternurinha, eles dependem completamente do público, eles se modificam completamente do público, com o lugar onde ela está, com tudo, porque é muito jogado no aqui e agora e com o contexto que ela tem. E a gente trabalha com as teatro palestras, que são palestras que ela dá, tentando destrinchar conceitos políticos e sociais a partir da linguagem dela, das vivências dela na rua. E, enfim, para levar essas discussões para todos os lugares, assim, para universidade, escola, igreja, sindicato, né? E ela trabalha com um viés mais da bufonaria, que é um estilo diferente que é trabalhado no Eterno ou no Duelate della Campana, que tem uma pegada mais um teatro antropológico, assim, uma coisa mais assim, eu acho. Sem contar também o processo que tu tem com o lixo, né? Como foi para tu acessar isso dentro desse processo criativo? Conta um pouco aí para nossa audiência. A Ternurinha, ela tem uma pegada muito forte com o lixo. A personagem, ela é uma mulher em situação de rua e a vida dela ela se constrói e se dissolve na rua a todo momento. Então ela vai, com a ternurinha, eu acabei aprendendo a olhar o meu próprio lixo. Porque eu acho que isso tem uma coisa também que tem a ver com o teatro feminista, sabe? Por mais que a gente diga que os teatros feministas são múltiplos, que existem várias formas de fazer teatros feministas, enfim, mas o que eu acho que é uma coisa que eu consigo identificar em todos, ou quase todos eles, na maioria, é justamente essa vontade da mulher que cria em ser recriada a partir do teatro que ela faz também. Então, ela cria o teatro e deixa um espaço nela aberto para que esse teatro que ela construiu traga perguntas, mais perguntas para ela continuar se reformulando, né? Então, isso é uma coisa muito forte que eu vejo nos teatros feministas e que eu acho que tem a ver com a minha relação com a ternurinha. Nessa constante ligação dela com o lixo, eu percebo que a partir dessa ligação eu também comecei a olhar para os meus lixos, para os meus descartes, para a minha produção em excesso, para o meu consumismo. Me dei conta do quanto eu sou consumista, do quanto a gente descarta as coisas muitas vezes sem olhar duas vezes. A gente tem uma facilidade, a nossa sociedade hoje tem uma facilidade em descartar as coisas, né? Não só objetos, relações, tudo é muito Descartável. rápido, assim, assim como veio, logo vai, né? Uma satisfação imediata e depois que tu é satisfeito, tu já bora. Tem mais oferta, eu quero mais oferta. E quanto mais oferta eu tenho das coisas, mais eu vou descartando também. Enfim, né? E o lixo, olhar para o lixo, ele também necessita um tempo, né? Para te entender o teu lixo, tu precisa de tempo, que é uma coisa que a sociedade capitalista disputa com a gente o tempo inteiro, né? A gente recebe um salário justamente pelo tempo que a gente dispõe para que a nossa produção aconteça. Na verdade, a gente é contratado pelo nosso tempo disponível, né? E olhar o lixo e entender o que ele quer dizer para ti, o que ele significa,
tem a ver com esse tempo que o capitalismo não quer que tu tire para pensar sobre isso, sabe? E no momento que tu olha o teu lixo, eu falo do lixo metafórico também, não só do lixo material. Isso tudo questões que essa relação da ternurinha com o lixo me trouxe. Aquilo que a gente considera defeito, que a gente considera, que a gente tenta o tempo inteiro esconder para conseguir viver harmoniosamente na sociedade e tal, né? Os defeitos, as nossas incapacidades, os nossos equívocos, tudo isso é lixo nosso e que ou a gente aprende a olhar para eles e lidar com eles e entender que a gente é isso também, ou a gente pira. Porque uma coisa que o capitalismo quer também é justamente uma pessoa perfeita, uma pessoa que seja, que não, enfim, perfeita, que não tenha defeito moral, que não tenha defeito físico, que não tenha defeito algum. Porque isso atrapalha a produção capitalista, né? Porque isso tem a ver com o tempo. Se tu tiver, Sim. tu tiver que perder tempo olhando para tentando consertar os teus erros, tu tá perdendo tempo de produzir para o capitalismo, né? E no momento que tu aprende a te dar esse tempo de olhar e entender os teus lixos e aceitar eles e te entender como uma imperfeição da natureza, tu tá indo completamente contra o capitalismo, né? Então eu acho que lidar com o lixo tem uma questão de resistência muito forte, assim, que eu percebo hoje, sabe? E eu acho que a questão do lixo, da ternurinha, foi isso que eu, como atriz, como sujeita, aprendi, sabe? E que eu acho que é importante. Arthur chegando aqui na área falando os ícones do Teatro Nacional. É isso. Meu bem. Tá pensando o quê? É que é só rostinho bonito, é muita relação, né? Não, Tefa? É muita relação. É muitos dias, né? Pensando texto, pensando o processo de criação, contando com a equipe. Dentro dessa relação, eu li tua dissertação toda, né? Tefa Polidoro, ela tem um modo de escrita muito poético. E para quem está chegando, Tefa Polidoro, ela é a criadora da personagem Ternurinha. Ela já esteve aqui conosco na live X da Questão e foi assim, todas as pessoas que passaram pela live elogiando Ternurinha, quero Ternurinha de novo. Ternurinha foi assim um sucesso. Ai, que massa. Sem contar que Ternurinha é ácida, ela, eu foi o tete, a tete mais divertido que já teve aqui na live, né? E tem uma pergunta, a Elaine fez uma pergunta aqui relacionada a, a tua nova personagem. Quando é que vai ter um espetáculo? Amanhã ela estará conosco na live. Ah, A Futizinha. ô Nani, a Eliane Kramer é a Nani. Ô Nani, amanhã a Little Tai vai estar aqui num debate. Eu chamo ela de Futizinha. É a Futizinha, amanhã estará aqui. A futezinha. E Eliane também fez um comentário dessa relação líquida, né? De Bauman, da liquidez humana, né? Naquele momento que tu estava comentando. E aí ela acrescenta, faz um outro comentário aqui, que é o seguinte. Quando essa pandemia acabar, como vocês veem a abertura dos locais para as peças com o tema feminismo? Ainda há restrições de alguns locais? Responde aí, Tefa. Olha, Paula chegando, Franci, nossa colega, né, a Franci, do doutorado. eu não conheço. Ó, Eliane está dizendo aqui que vai encher de desaforo. Minha filha, amanhã é para chamar todas as amigas, os amigos e as inimigas, porque vai ter a sabatina da. Como é? Little Thai. Eu prefiro chamar ela da putizinha do o amor brasileirinha, né? Ai, ai. Mas a coisa do teatro feminista, como é que vai ficar depois da pandemia? Olha, antes a gente sabe de vários relatos de espetáculos que foram embargados, assim, né, por trabalhar
não só com feminismos, mas com questões de gênero, né? Isso foi 2018, teve uma pegada bem forte, 2019 também, e repressão às mulheres, né? A gente está vendo várias manifestações aí acontecendo e mulheres sendo agredidas, né, por, por homens da classe média, branca, bolsonaristas, nacionalistas. São mulheres que apanham, né? Não são homens, são mulheres. Então, a impressão que dá é que eles usam essa desculpa da pandemia, desculpa da antidemocracia, tudo isso para bater em mulher. Na verdade, o ódio deles é as mulheres, não é um ódio a nada disso. Né? Essa é a impressão que dá, assim. Então, eu acho que a gente é cada vez mais resistência e tenho certeza que essa onda conservadora gigantesca, ela só se levantou porque a gente está fazendo muito certo. Porque todo o nosso trabalho a gente está fazendo muito bem, assim. Porque a gente está desestabilizando mesmo esse povo, sabe? Eles estão sentindo que eles estão perdendo o lugar ao sol deles, ou pelo menos está diminuindo, né? Então, eu imagino que a gente vai continuar uma resistência bem forte aí. Em contraponto, eu já vejo que existe um aumento também de festivais de teatro que estão cada vez mais buscando a temática dos feminismos, né? Vários festivais de teatro e não só os festivais mais lado B, né? Mas os grandes festivais, assim, já estão trabalhando, estão buscando essa temática, assim. Outros festivais que são organizados só por mulheres, tipo o festival Esse Monte de Mulher Palhaça, já há vários anos no Rio, é organizado pelas Marias da Graça, né? Enfim, eu acho que a gente continua sendo resistência, né? Cada vez mais. O vereador Honorato chegou aqui, ele que tem um papel importante na cidade de São Luís, tanto na defesa da cultura quanto na defesa dos direitos humanos, né? E ele é do PT, né? Um companheiro de luta. Esta é Tefa Polidoro, ela é a criadora da personagem Ternurinha, a personagem mais forte na cena brasileira, né, do teatro brasileiro. Porque quando a gente fala de teatro brasileiro, a gente sempre faz o recorte do Rio e São Paulo. Sim, sim. A gente nunca faz o recorte dos outros estados, e principalmente do Nordeste. É uma outra coisa que parece que o teatro regionalizado, ele não faz parte do teatro brasileiro. O teatro que acontece no Maranhão. Tu sabe que é muito engraçado isso, porque eu estava lendo uma sinopse de um encontro que teve essa semana. Não lembro qual encontro era, mas eu lembro que a sinopse do encontro era assim, discutindo teatro com mulheres, teatro feminista e tal, para além do eixo Rio-São Paulo. E eu fiquei pensando, poxa, quem é que ainda trabalha com essa ideia de eixo Rio-São Paulo? Como, tipo assim, tu bota numa sinopse que, vamos falar de teatro para além do teatro. Gente, sabe, já deu disso, né? Acho que já deu. Não precisa estar numa sinopse. Vamos falar de teatro, né? E tal. Mas sempre os outros estados ficam sempre à margem daquele período da história. A Gatange, de da Maranhão, que são do teatro, Ercília, que está acompanhando a live, que são do teatro, por exemplo. A Gatange é formada em teatro, a professora também. Ercília está finalizando a graduação. Dida Maranhão, que trabalha com teatro, que ela gostou, ela está dizendo aqui, muito prazer conhecer uma personagem, conhecer tua personagem Ternurinha. E agora conhecendo um pouco a atriz doutora Tefa Polidoro. E Tefa, gente, ela é doutora em teatro, tá? É porque é Tefa porque é o nome carinhoso que a mãe dela deu, né? Isso. Deixa eu fazer só outro comentário aqui. E é como os amigos também chamam ela, né? A Gatange, ela fez a montagem de Susan Glasgow. Eu lembro que... A Gatange, comenta aí se tu... o que foi a tua monografia? Comenta aí, porque ela fez um processo lá na UFMA, eu lembro. Que legal, que massa. Caxias do Sul ainda é uma colônia. Eliane está comentando, né?
Passou da hora do povo enxergar as diferenças e o teatro faz isso com maestria, ainda mais com Tefa, que é top. Ah, querida! Gente, ela é top, gente. É porque ela é tímida. É porque quando vocês olham ela assim, ela é super tímida. Ela não, mas ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Maravilhinda! Ai, ai, ai. Fala para as meninas que estão chegando esse processo, porque assim, nós, por exemplo, eu lá no Maranhão, falava é, do teatro para as mulheres, né? Era Mulher e Juventude, minha fala lá na universidade, e do teatro feminista, porque eu já vinha do movimento feminista, eu já vinha do movimento social quando eu adentrei a universidade, no curso de teatro, então eu já questionava, cadê as mulheres do teatro maranhense? Mesma As história, atrizes tá? já tinham muitas atrizes, só que não tinham narrativas delas, Aham. né? Teve a narrativa no livro do pessoal do Leite, mas tinha muita narrativa dos diretores. E cadê as diretoras? Cadê as dramaturgas, iluminadoras, as outras mulheres fazedoras da cena? E dentro, na cena e fora da cena, né? E aí eu comecei a questionar isso e já fazia o teatro feminista, quando em 2010 eu criei um grupo de teatro feminista dentro da universidade, que foi o Núcleo Artístico Feminista. E depois eu tenho meu encontro com Brígida em 2013. Eu vou por Fazendo Gênero, só pegar um pouquinho do teu tempo. E eu conheci Gabriel Jacomel. Olha que Ele é historiador, escreveu o livro, lá no UFSC, escreveu o livro de teatro feminista na América Latina. Aí eu disse assim, um homem escrevendo sobre teatro feminista, como pode? Eu pesquiso isso lá no Maranhão. E aí Aí eu fiquei indignada. Aí eu vou comprar esse livro. Eu fiquei na fila. Aí ele, super simpático, autografou o livro e a gente começou a conversar. Eu comecei a conversar e disse: como é que pode um homem falando de teatro feminista? Eu disse assim: como as mulheres têm que escrever, né? Aí nós conversamos. Ele me falou da Brígida, para me procurar a Brígida. Só que eu já tinha lido as coisas da Brígida no, na internet, né? Ah, minha filha, quando eu cheguei em São Luís, mandei e-mail, eu queria o contato dela, o telefone, tudo, e o povo do DAC não dava, né? Porque uma pessoa pediu o telefone, o e-mail, o contato de uma professora assim, eu fui atrás do grupo de pesquisa dela, entrei em contato com ela, que eu queria que ela me orientasse. E assim começou, em 2013, meu contato por e-mail com Brígida. Aí, em 2014, eu a levo, não conhecia a Brígida pessoalmente, só olhava aquela mulher parecendo uma deusa. Aí eu levei ela para fazendo o ponto de vista. Eu estava na organização do ponto de vista, que eu era do Centro Acadêmico de Teatro, coordenadora do Centro Acadêmico de Teatro, lá da UFA. E aí fiz toda uma mobilização dentro da universidade com o professor Natalino Salgado, ele era reitor na época, hoje ele continua reitor, né? Passou um tempo sem ser reitor e voltou agora. E aí conseguimos passar de tudo, Brígida foi. Quem assistiu a palestra da Brígida, o mini curso que ela deu, todo mundo saiu apaixonado. E aí ela falou de teatro feminista. Então foi um festival, que no primeiro festival foi falado de gênero. No segundo festival foi falado, eu demarquei o campo do teatro feminista. Se eu estava produzindo, tinha que fazer a demarcação. Aí Brígida fala do teatro feminista. Lúcia Romano fala do teatro feminista. Márcia Pompeu falou do teatro e comunidade. Então, quem participou gostou demais do festival, conheceu Brígida, pôde trocar. Eu não sei se a Gatange participou nessa época do festival, mas assim, foi bem legal. E aí é meu contato com a Brígida. Aí em 2015 eu faço Jura Me Manda, né, o edital do processo seletivo. E a Brígida diz, faz o mestrado lá na UDESC. E eu queria já fazer com ela, porque era do teatro feminista. Eu queria ela como orientadora. mesma coisa. Bah, E aí, parece que tu falando, parece que tá falando da minha história mesmo, é exatamente. Desde a parte que tu começa dizendo que tu já era dos movimentos sociais antes de entrar no teatro e papapá, até chegar na Brígida, tu vê, é uma história que São Luís do Maranhão, Caxias do Sul, né? E foi muito incrível isso. e aí ler os textos dela e conhecer ela, porque uma coisa é tu ler o artigo, né?
Poxa, eu li o artigo daquelas meninas, da banda lá da peça que ela fez, e, e depois conhecer a autora, conhecer a professora, e a pessoa humana que ela é, assim, Baita mulher. e uma, né? É uma mulher assim forte, e ela dizia pra mim, tu tem uma força. Eu, meu Deus, mulher, tu agita o Maranhão, não sei o quê. Vai para Florianópolis. Aí eu vim com tudo atrás dela e me joguei no mestrado e foi isso. Ó, a Dida tá colocando aqui, eu conheci Susan Glasgow com o professor Arão Paranaguá, eu também. Assisti o filme Bagatelas, isso, e me encantei. Quero que vocês falem um pouco sobre a obra dela. Vamos tentar. Éder Tavares, meu amigo, mestre em teatro, chegando na área aqui. O Lima, a, a Lara. Fala sobre o seu trabalho com Susan Glasgow. A, a Dida está colocando, e ela comenta aqui. Muito, eu já comentei, já fiz esse comentário. Nós lemos, né, a peça de Susan Glasgow. Eu conheci com o professor Arão. Ele levou como é o nome da professora? A, que é da UNB, que é a pesquisadora da Susan Glasgow no Brasil. Ah, a Lúcia Sander. Lúcia Sander. Ele levou a Lúcia Sander lá para lançar o livro e ela deu palestra, ela teve lá Ela em fez São Luís. aquela palestra linda dela sobre Medeia, eu acho que era Medeia, não lembro. Ela tem uma palestra lindíssima que ela faz, não lembro. Enfim. E ela tem também viu, Dida? Ela tem na Urdimento, na revista Urdimento, só botar no Google, revista Urdimento, colocar Pepinos Frescos. Ah, É um texto da Lúcia Sander, esse, maravilhoso, esse artigo, maravilhoso. nossa, é das coisas mais lindas que eu já li dentro do teatro acadêmico. É? Que coisa mais linda aquele artigo. A Lúcia, fala um pouco da Lúcia Sander, da Susan Glaspel, né? Porque a história é tão linda, né? Ela escrevia para o teatro, mas não foi reconhecida. Ah, como todas as mulheres desse período aí, né? Que tristeza, que tristeza. Até hoje, né, mano? Que tristeza. Nossa. Nossa, faz tempo que eu não leio a Susan. Eu lembro quando eu conheci a Susan pela Brígida também, na disciplina dela de introdução aos estudos de teatros feministas, né? Aí a gente assistiu o filme, a gente leu o texto, daí a gente leu um livro dela, que tem um compilado de textos. Como é que é o nome desse livro? Que tem vários textos, tem uns 5 textos dela. Puxa, não me lembro, mas isso foi 2016, eu acho que eu... Não lembro o nome do livro. Não lembro. Mas é muito incrível como ela fala. O que eu acho interessante na produção da Susan Glaspel é que o que ela fala, ela justamente pega essa história que foi... ups, essa história... Estou apoiando o celular aqui. Peraí. Essas histórias das mulheres que ficaram muitas vezes dentro de casa, que ficaram naquele momento do privado, que é a mesma coisa, mais ou menos o que a Michelle Perrault, a historiadora, fala também quando ela escreve o História da Vida Privada, né? Que é pegar e inverter a lógica dos universos, né? Ao invés de tu olhar para a história a partir do viés do social, dos grandes acontecimentos, né? Das grandes demarcações históricas, das guerras e tal, tu começa a olhar para a história a partir do sutil, né? A partir do mundo privado, porque o mundo privado também conta muita história do social todo, que nem a gente comentou antes, o quanto a história das mulheres puxa a história dos homens também, né? E eu acho que o trabalho da Susan Glaspel é lindo porque justamente trabalha em cima dessa visão, né?
de falar das mulheres, mas falar das mulheres justamente naquele lugar que muitas vezes foi colocado como da mulher, que é justamente o lugar do privado, né? Quando ela pega o Bagatelas, o que ela está falando? É justamente isso. Todo texto fala sobre um assassinato que não se sabe se foi a mulher mesmo que matou o marido, enfim, né? Em nenhum momento isso é resolvido, mas várias pistas de que sim, foi ela que foi a mulher que matou o marido, né? Mas que os homens não conseguem resolver, o delegado e o marido de uma delas não conseguem resolver, porque justamente eles estão tentando entrar com o mundo dos olhos social, né? Com os olhos do mundo de fora, machista, patriarcal, para tentar achar pistas dentro da casa a partir desse olhar, só que desse olhar eles não conseguem encontrar nada, porque eles não conseguem olhar o detalhe, eles não conseguem acessar justamente aquilo que faz parte do mundo daquelas mulheres, né? E aí, quando as mulheres entram na casa, que estão só acompanhando o delegado, Susan e eu, esse livro é da Lúcia Sandra, esse aí. E tem um outro que é das peças, que Isso. é a peça onde tem essa Bagatelas, e o outro é Bagatelas, outro livro. E aí, quando elas entram na casa e começam a olhar dentro do... E elas, em 2 toques, rapidamente elas conseguem resolver ou apresentar as pistas, justamente porque elas entendem, elas estão olhando a mulher a partir da ótica da mulher, né? E não tentando entender a partir da ótica patriarcal e, enfim, né? Isso, Dida, isso aí, são os códigos do universo feminino daquele período. Isso aí. Isso aí. Então, eu acho que esse é o grande. O que eu acho lindo na literatura da Susan Glaspel é exatamente isso, a forma como ela trabalha a partir do universo do privado, que por muito tempo foi colocado como um lugar específico da mulher, né? E a Michelle Perrot faz. A Michelle Sim, pode. Não, não, só que me lembrou a Michelle Perrot também, que eu acho que é legal dar uma lida nela também, porque ela trabalha a obra dela, a história da vida privada, justamente por esse viés também do, do mundo privado, né? Isso. E é interessante verificar na obra, nesse livro Susan e Eu, que a Lúcia Sander vai comentando como ela foi encontrar com Susan Glaspel, desde do material da biblioteca, os textos, como ela não foi reconhecida como uma dramaturga. É a Lúcia Sander que traduz, não é ela a primeira tradutora dos textos da Susan Glass? É, Lúcia Sander. É, isso E aí. ela conta essa história no livro Susan e Eu. Eu tenho esse livro, já li ele todinho. É um livro maravilhoso. Tem lá no Sebo do Arteiro. Tu acredita que o povo nem dá valor lá em São Luís para esse livro? É uma relíquia, o povo Bah, nem me ferrou, a historiadora. Michelle Perrot. Isso aí. Eu não sei se é 2 L's, eu estou colocando aqui, mas não sei se é 2 L's. É, Mas é o assim mesmo. Google, o Google ele dá o nome certinho. Mas é assim como tu escreve. Se tu falar, ele ainda escreve certinho. Fala mais um pouquinho, Tefa, desse processo. A gente estava contando aqui a história, né? Como é que a gente. Jurandir chegou aqui também, disse que tu tá maravilhosa. Jura chegou aqui, que também orientando, né, de Brígida, nesse processo do doutorado, ele que está finalizando a tese dele. Conta mais desse processo, Tefa, dos processos artísticos do teatro feminista, porque não é o mesmo modo de fazer como se fosse um trabalho no grupo misto. Uhum, Conta aí um pouquinho. uhum. Uma das coisas que me encanta no teatro, nos teatros feministas, pelo menos aqueles que eu faço parte, que eu identifico assim e tal, é justamente
o repensar a ética toda da produção das criações. Quando a gente fala teatro feminista, da forma como eu entendo e como eu trabalho com as pessoas que trabalham com teatro feminista, é muito além de escolher um teatro, um texto feminista ou contar uma história feminista, ou isso também. Mas tudo isso é consequência das relações que a gente começa a tecer dentro desses grupos, assim. É uma busca de uma lógica própria e que tem a ver com, não uma negação, mas assim, um afastar de tudo que a gente vive e que é patriarcal. E tá nos mínimos detalhes, tipo assim, que horas a gente vai se encontrar? A gente não tenta não marcar um horário. A gente diz logo após o almoço, ou logo depois de comer, ou logo. Não é tipo 2 horas em ponto. Depois que almoçar a gente se encontra. A prática inicia não necessariamente todo mundo de preto, né? Vestindo roupa preta, neutra, assim, né? E se alongando, não sei o que. A gente chega, conversa. Como é que a gente tá? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que foi o dia de vocês hoje? Existe uma busca por um afeto, por um cuidado, uma cuidando da outra, que é uma das questões primordiais que o sistema patriarcal luta por nos tirar, né? Porque o cuidar tem a ver com autonomia também. O cuidar gera autonomia. E a autonomia gera cuidado também, né? Então, no momento que tu não tem essa preocupação com o cuidado coletivo, se tu entende que tu tá por ti, não tem como uma coisa coletiva dar certo. E essa é uma lógica completamente neoliberal, né? Individualista e tal. Então, eu acho que esses processos têm a ver com isso. Tipo, o Duelate della Campana, que a gente fazia, o Márcio, eu e meu avô, sempre começava de um cafezinho. A gente levava bolo, café, chimarrão, e essa era a nossa primeira preparação. Antes de alongamento, de não sei o quê, e buscar a questão técnica da cena, a gente entendia que todo esse universo de preparação fazia parte da cena também. A busca por se ouvir o grupo, ouvir o que o corpo está dizendo, um respeito. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte dos teatros feministas, sabe? Porque o que a gente busca não é só no momento em que não é só apresentar algo para o público, mas tem a ver com repensar a própria lógica da criação, de se colocar no mundo e tal. Eu aprendo muito sempre com as possibilidades de fazer teatro feminista por isso, sabe? Eu sempre volto diferente para casa de um ensaio, de um encontro, de um processo. Assim. Ó, o Jurandir está comentando, está pedindo para te comentar. Tefa, fala mais um pouco sobre suas personagens que têm atuação efetivamente na política atual. A Lirotai e a Ternurinha? Acho que é. Ó, aí continua. Como você chegou nelas e se isso foi uma forma estratégica para atuar junto às redes sociais, nesse amplo diálogo, amplo espaço de exploração da atuação da nova política entre aspas, né, que ele coloca. Sim. E por fim, para tu falar da recepção e dos ataques dessas personagens. Ele fez 3 perguntas e aí Assim, né? Ele acha que distribuindo pergunta. Tá, a Little Ty, ela nasceu em 2016, que é a personagem que vai estar amanhã aqui contigo. Ela nasceu no ano de 2016, na época do golpe da Dilma, que a Dilma tomou. E ela nasceu como ela, na verdade, nasceu em 2015. Ainda quando eu morava em Porto Alegre, nasceu junto com o Vinícius Meneguzzi, que era um ator de Porto Alegre, meu amigão e tal. A gente fazia parte do mesmo grupo, do Grupo Farsa. E nasceu junto também com a nossa amigona, a fotógrafa Adri Marchiori, que participava fazendo os registros, né? Que ela é fotógrafa e tal. Nos primeiros panelaços, lembra que tinha em 2015 os panelaços, as pessoas iam enfim, classe média alta e tal, iam para as janelas, para as sacadas dos condomínios, bater panela contra a Dilma, contra o dólar que estava 1,90, né? Sei lá, que estava 2,40 o dólar, batendo, enfim, né, panela para isso e tal.
E aí nasceu o casal Little Thai, que a tradução é coxinha, que era uma expressão que na época se usava muito. Hoje em dia a gente fala mais bolsominion, né? Mas, porque tem a ver com o Bolsonaro mesmo, mas na época era coxinha. E aí a gente começou a fazer algumas intervenções na rua. A gente criou a página Little Thai, que é a que tem até hoje. E começou a fazer alguns vídeos e tal. E acompanhar todo esse período de golpe, do aparecimento do Sérgio Moro, que era o herói da época, né? Nossa, o juiz que veio salvar o Brasil da corrupção, né? Com a Lava Jato, papapá, papapá. E aí, e logo depois eu fui para Floripa, que daí eu estava terminando o mestrado, e quando eu iniciei o doutorado, eu fui para Floripa e o Vini foi para o Rio. E aí a gente acabou o projeto, a gente até tentou fazer uma ou duas vezes uma coisa mais à distância, não deu certo. E aí eu pensei, bom, vou continuar. E aí continuei sozinha fazendo a Little Thai. E aí, com uma preocupação, a minha preocupação com a Little Thai, mais do que gerar conteúdo ou no entretenimento mesmo, ou, sei lá, virar blogueira ou qualquer coisa assim, a minha preocupação mesmo é fazer registros históricos, registros do período a partir da ironia e a partir da personagem, né? Da ironia que eu imprimo na personagem. Então é muito massa pegar os vídeos de 2016, 2015, 2016 e assistir assim o momento da queda do Cunha, quando o Cunha chegou para Dilma e ameaçou ela, dizendo que se ela não se posicionasse em favor dele, ele daria um impeachment nela, de ver o Bolsonaro como deputado, de ver, enfim, o Temer, a ascensão e a queda do Temer em questão de 1 ou 2 anos, rapidamente, assim, ele teve uma queda brusca, né? E aí, todas as questões de gênero também que passaram por isso, tipo a Marcela Temer, né? O aparecimento, a Uhum. supervalorização da figura da Marcela Temer, que depois também teve a queda e o desaparecimento, né? Assim, conforme as corrupções do Temer foram aparecendo, ela também foi desaparecendo. Enfim, e eu assisto os vídeos desse período e eu fico. Tem muitas coisas que eu esqueci, que eu tinha esquecido que tinham acontecido. E que quando eu assisto o vídeo, eu digo, bah, aquele áudio que o Temer mandou de 15 minutos antes, um pouco antes da queda da Dilma, do golpe, um pouquinho antes, assim, falando sobre, enfim, tudo isso, né? Tudo isso. E, e aí a Little Thai, em 2016, eu parei com ela, porque eu comecei a receber ameaças de pessoas que assistiam os vídeos e muita gente da esquerda que não entendia a ironia, achava que eu estava falando sério, assim, daí me ameaçavam. Gente da direita que não que entendia a ironia e se sentia agredido por eu estar debochando deles e tal. Eu recebi uns convites assim para participar de mesas da direita que não tinham entendido a ironia, sabe? Tu foi para essas mesas? Não cheguei aí, mas fui convidada assim nos movimentos e tal, né? E, e aí comecei a receber umas ameaças assim, tipo de gente que começou a pesquisar o meu, porque eu nunca na página Little Thai eu nunca falei quem eu era. Nunca associei meu nome, meu apelido, Tefa ou Stefania, tá. Lá só aparecia personagem. Então, pessoas que começaram a chegar no meu nome, descobrir meu CPF, meu RG, meu endereço, os projetos que eu já tinha conseguido ganhar de leis de incentivo e tal, ruanês que tinham sido aprovadas, várias coisas assim, começaram a fazer uma perseguição. Tanto é que foi registrado em ata no colegiado. Na época do doutorado, lá em 2016, a Brígida, que é a nossa orientadora, né? Foi orientadora no mestrado e tal, decidiu porque era uma forma de eu me proteger também via instituição, caso acontecesse alguma coisa. E era uma época que, principalmente, as pessoas que discutiam gênero estavam sendo ameaçadas. Na UFSC, o pessoal do NIGS estava recebendo ameaça, do Instituto de Estudos de Gênero estava recebendo ameaça, diziam que iam interromper os encontros de gênero, enfim, era um período bem conturbado aí. Foi a época que as exposições dos trabalhos que
questionavam o gênero começaram a ser boicotadas, encerradas, as peças começaram a ser embargadas. Enfim, foi nesse contexto, né? E aí... Gente, para quem está chegando, só um minutinho, Tefa. A live vai para o segundo bloco. Para quem está chegando, fica com a gente. Ed, Evandro, Dadá, que mais? Paola. Eu vou chamar o segundo bloco. Fiquem com a gente e tu continua respondendo.